Você tem o poder legislativo, que era bicameral, como é hoje, você tinha a Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado era eleito também, mas era vitalício, o cargo de senador era vitalício. Então, numa província, elegia o seu senador, elegia a lista tríplice, né, para escolher o seu senador. Dentre essa lista tríplice, o Dom Pedro II escolhia um dos três para nomear senador. Isso deu muita briga, porque muitos políticos considerados, muitas vezes estavam em primeiro na lista tríplice, ou simplesmente estavam na lista tríplice e não eram escolhidos, e ficavam muito bravos com isso. Ou, por exemplo, você tinha um governo liberal e o Dom Pedro II escolhia como senador de uma província um conservador, ou vice-versa, e os ministros não concordavam, enfim. Vários problemas já ocorreram, várias discussões já ocorreram por conta disso. Mas o fato é que o Dom Pedro II escolhia a partir da lista tríplice que saía da eleição, e uma vez que ele era eleito, ele era para sempre senador. Então você imagina a alegria do sujeito, certo? Era vitalício, e grandes políticos compuseram o Senado do Império. Já a Câmara dos Deputados era a Câmara temporária, justamente porque eram pessoas eleitas, não havia lista tríplice, era eleição simples de maioria, que funcionou na maior parte do Império por círculos, já por distritos, né? Então você tinha um distrito, e aí durante uma eleição você teve uma eleição em que cada círculo, ou seja, cada distrito elegia um deputado. Depois houve uma reforma em que cada círculo elegia 3 deputados. O fato é que a eleição compunha essa Câmara temporária, ela tinha 4 anos de duração, mas existem casos de câmaras que duraram 3 anos, porque eram 4 anos a partir do princípio de começava em maio e terminava em agosto, setembro. Essa era a vigência normalmente anual da Câmara dos Deputados. Porém, há anos em que ela funcionou, por exemplo, de janeiro a agosto, e aí durou 3 anos, porque no ano só ela cumpriu o dobro do seu tempo de atividade, por exemplo. Então, isso acontecia porque a Câmara podia ser dissolvida no meio do mandato, no final do ano, e enfim, continuar e abrir a nova sessão num mês diferente do ano seguinte, que não fosse maio, dependendo do calendário político que se queria impor naquele momento. Então, como a Câmara era passível de ser dissolvida pelo poder moderador, apesar dela ter 4 anos de vigência, muitas delas tiveram menos, e aí, em vez da outra começar em maio, por exemplo, ela podia começar antes ou depois, a depender de quando a anterior foi dissolvida e de quando foram as eleições. Claro, as eleições tinham muitas fraudes, muitas discussões, a gente vai discutir sobre isso. O fato é que aí, passando para o outro poder judiciário, fazendo uma intersecção, já adianto para vocês que não existia justiça eleitoral. Quem validava as eleições para a Câmara era a própria Câmara. Havia um período anterior ao início oficial, né, dos trabalhos legislativos, em que uma comissão era eleita para validar, né, alguns votos e julgar algumas reclamações de fraudes, algumas acusações em províncias de pessoas que não concordavam com as eleições, contestação de eleição de alguns deputados, enfim, havia esse trabalho inicial de aceitar ou não aceitar acusações, defesas, enfim, sobre as eleições. Por exemplo, políticos que não eram eleitos e pediam anulação da eleição em certa província, ou que políticos eram eleitos e aí recebiam contestação de um certo grupo, de que a eleição não tinha sido legal, enfim. Isso dava margem para que, claro, a maioria da Câmara, por exemplo, não diplomasse, por exemplo, não aprovasse, por exemplo, a eleição de um adversário político, enfim, muitos problemas também aconteciam nesse sentido.